Mas a igreja matriz, a raiz, a igreja JLJ, permanece. E ela então passa a ser pastoreada por Henry Jessey. Perceba que nós estamos falando dos 3 primeiros pastores dessa igreja. Henry Jacob, depois John Latroth, e agora com a saída do John Latroth para a Inglaterra, Henry Jessey assume essa igreja semi-separatista no ano de 1637 e começa então a pastorear os irmãos que sobraram. Porém, os debates acerca do batismo infantil continuam naquela igreja. Eles continuam discutindo a problemática, porque não há na escritura nada que apresente crianças ou bebês sendo batizados. Aquele assunto mexeu muito com aquela igreja, depois que o Samuel Eaton levantou a questão pela primeira vez. E aqueles irmãos então começaram a novamente, com o novo pastor Henry Jessey, né, que era um pastor pedobatista, eles começaram então a questionar de novo a validade do batismo infantil. Eles começaram a entender e a questionar o novo pastor que o batismo deveria ser aplicado apenas para crentes, porque o batismo deveria acompanhar ou anteceder a profissão de fé em Cristo Jesus. A questão toda foi discutida. Henry Jessey, naquele momento, um pastor pedobatista ainda, não cede às questões e novamente há uma ruptura naquela igreja. Novamente um grupo de irmãos decide deixar aquela congregação, ou a igreja JLJ, um grupo de irmãos não muito grande, cerca de 7 ou 8 membros decidem deixar. Novamente, isso é feito amigavelmente, sem discórdia, sem nenhum tipo de confusão, sem revolução. Os membros, por não concordarem com o batismo de infantes, pedem suas cartas demissórias, agradecem ao pastor e começam uma nova igreja. Esta nova igreja foi pastoreada por um homem chamado John Spielberg. Esse John Spielberg, e esse nome é muito importante na história dos batistas, porque nesse momento começa verdadeiramente o que nós podemos chamar de a primeira igreja batista particular. Ela é pastoreada por John Spielberg. Mas veja como se deu esse acontecimento. Essa igreja que sai aqui do pastorado de Henry Jessey, que deixa essa igreja pastoreada pelo Henry Jessey, ou a igreja JLJ, essa igreja então passa a ser uma igreja credobatista. Essa era uma marca. Esse foi o ponto que os fez sair da igreja JLJ. Então todos ali eram credobatistas, mas eles ainda batizavam por aspersão ou afusão. Eles eram credobatistas, mas ainda praticavam o batismo por afusão ou aspersão. Inclusive o pastor John Spielberg era quem realizava esses atos de batismo e ele era aspersionista, batizava por aspersão. Porém, isso aconteceu em 1638. Por volta de 1640, um membro da igreja do Henry Jessey chamado Richard Blunt. O Richard Blunt ele tinha deixado a igreja, depois tinha retornado à igreja, essa igreja JLJ. Então, esse membro, em 1640, retorna a esta igreja do Henry Jessey. E então ele começa a levantar uma outra questão. Eles começam a debater uma outra questão, ainda relacionada ao batismo, mas agora não mais sobre o candidato. A questão agora discutida era a forma do batismo. O Richard Blunt defendia que na Bíblia o batismo apresentado era a imersão. Ele foi convencido com a leitura dos textos, especialmente dos textos de Colossenses 2,12, onde o apóstolo Paulo escreve e faz ali uma analogia com o mergulho do batismo, simbolizando a morte e a ressurreição de Cristo e de todos nós em Cristo Jesus. E também o texto de Romanos 6, versículo 4. Então esses dois textos foram os textos principais que moveram esse homem, Richard Blunt, a entender que a forma do batismo não era a aspersão, não era a fusão, mas a forma apresentada na Escritura só poderia ser o batismo por imersão ou mergulho completo. Portanto, em 1640, eles deixam a igreja do Henry Jessey, um grupo de pessoas deixa a igreja do Henry Jessey,
e passam a batizar apenas crentes e começam também a batizar por imersão. Antes disso, quando eles estavam discutindo a questão do imersionismo, a questão do batismo por imersão, o Richard Blunt, ele não conhecia nenhuma igreja na Inglaterra que praticasse a imersão. Então ele gostaria de entender mais sobre o assunto e gostaria de encontrar um grupo que praticasse isso para ele estudar, né? Ou aprender mesmo mais desse grupo, como se batizava mergulhando. E ele então recebe a informação de que na Holanda havia um grupo de anabatistas, os Collegians, que batizavam por mergulho, por imersão. O Richard Blunt então é enviado até a Holanda, e isso é importante porque o Richard Blunt falava holandês, então ficou muito fácil para ele. Ele vai até a Holanda, conhece, leva cartas, né, de recomendação, se encontra com um grupo de Collegians, grupo de anabatistas, e então vê os anabatistas batizando por imersão. Alguns dizem que o Richard Blunt foi batizado pelos anabatistas. Isso não tem muito fundamento, não há nenhum documento que diga exatamente isso. Mas ele foi apenas para aprender